Olá, minha gente linda! Estamos aqui mais uma vez apresentando o Senhor Jesus através do Novo Testamento e hoje nós vamos estudar um trecho pequenininho do Evangelho de Marcos. Marcos nos traz no capítulo 1, do versículo 29 até o versículo 39. É aquela passagem conhecida de muita gente, a cura da sogra de Pedro. Gente, antes de começar a leitura, eu vou pedir desculpa que eu estou ficando rouca. Essa mudança repentina de temperatura eu sinto muito nessa parte respiratória. Então agora afetou, foi aqui as cordas vocais. Lembra que eu dizia para vocês que estava um frio, mas um frio de cortar. Agora vocês não podem imaginar o calor que está fazendo aqui. É muito. Eu estou com o ventilador aqui jogado no meu rosto, de tanto calor que está fazendo aqui. Mas o planeta está com as estações todas descontroladas, né, gente? É uma pena. A cura da sogra de Pedro. Vamos ver o que Marcos vai dizer para a gente. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Lembrando que Simão e André eram irmãos, por isso é que ele está dizendo que foram à casa de Simão e de André. Eles eram dois irmãos que foram chamados para o apostolado do Senhor Jesus. E Jesus leva então com ele Tiago e João, que também eram irmãos. São dois Tiagos, tá, gente? Apóstolos de Jesus. É até uma explicação muito esquisita, que se diz Tiago maior, Tiago menor. Não em importância, em idade. Esse Tiago aqui, irmão de João, é o menor, que era mais novo. O outro Tiago já era bem mais velho. Então, é muito interessante a gente notar que logo saindo da sinagoga, nos versículos anteriores, que é aquela passagem, a cura do endemoniado de Cafarnaum, Jesus estava em Cafarnaum e dentro da sinagoga de Cafarnaum, que era aquela cidade famosa por ser uma cidade rica, uma cidade portuária, né? Então, logo saindo da sinagoga, eles vão para a casa de Simão e de André. É lógico, Jesus, em todos os lugares que ele passava, ele ia à casa de alguém para se alimentar, para descansar, para dormir, né? Então, ele ia nas casas da família, ou da família dele, ou da família ali dos apóstolos, né? E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Era uma senhora que estava ali com muita febre, alguma coisa, né, que tinha daquela época, ou até mesmo uma gripe, né? E foram falar com Jesus, ela está lá, está passando mal, né? Então, chegando-se a ela, Jesus, chegando à sogra de Simão, tomou-a pela mão, levantou-a e a febre a deixou e serviu-os. Ou seja, Jesus tocou nas mãos dela, tirou ela daquela cama onde ela estava deitada e a levantou, e aí ela ficou curada. Então aqui a gente não vai ver nenhum fenômeno, né, que a gente viu em outras passagens, Jesus impondo as mãos, Jesus usando do barro da terra para curar o cego, né? Aqui nós vamos ver ele simplesmente levantando. De novo, é Jesus nos dando aquele exemplo, levanta-te. Mulher,
levanta dessa cama. E logo os servia, ou seja, ela logo foi lá preparar alguma refeição para eles. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Ou seja, curou a sogra de Pedro e não pôde descansar. Já logo veio chegando todos aqueles, porque é lógico, a vizinhança deve ter ouvido falar que ele curou a mulher só de levantar pelas mãos lá da cama onde ela estava deitada com muita febre. Então, Jesus foi curar aqueles que estavam enfermos e também os endemoniados, que hoje ensinamento da doutrina espírita a gente chama de obsidiados, tomados pelos espíritos. Como naquela época não falava espírito, não falava outra designação, né? Então chamava de endemoniado. Está endemoniado ou endemoniado, tanto faz essas duas formas de falar. E toda a cidade se ajuntou à porta. Gente, toda a cidade. Marcos está dizendo que a cidade inteira veio para a porta de Simão para serem curados por Jesus, ou de um processo obsessivo de espírito das trevas, ou de alguma doença, né? Se a sogra de Pedro estava com aquela febre, com certeza ali no ambiente devia ter alguma virose, que tinha muita doença, muitos enfermos, né? E sem contar os paralíticos, os cegos, os coxos, os de mão mirrada, de corpo encarquilhado, né? Então toda essa situação em que Jesus curava. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Então, assim, não existia um tipo de enfermidade. Essas diversas enfermidades é o que eu acabei de falar aqui, né? E expulsou muitos demônios, porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Jesus não permitia essa conversa que hoje, nas doutrinações eu aprendi no centro espírita, né, que a gente fazia, não faço mais, nas reuniões de desobsessão ou nas chamadas reuniões mediúnicas. Desobsessão não deixa de ser uma reunião mediúnica, era uma sala reservada em que tinha um dirigente, e quando eu trabalhava nesse centro espírita, eu era dirigente dessa reunião. Os médiuns, então, ali ficam em oração, em vibração, procurando um pensamento todo uníssono para que esses espíritos se apresentem e a gente, então, ali vai doutrinar de doutrina, tá, gente? Não é doutrinar de coisa militarista, não. É de doutrina. Passar a doutrina. Meu irmão, perdoa, né? Meu irmão, não faça isso, porque você está sofrendo junto com aquele que você está obsidiando. A gente levava esses espíritos a ter uma reflexão em cima daquela maldade que estavam fazendo com os encarnados, tá bom? Era um trabalho muito grande que eu realizei por aí nas casas espíritas. E levantando-se de manhã, muito cedo, aqui então, Jesus já despediu a multidão, em que ele curou a todos, né? E fez o processo de desobsessão, onde ele não fazia essa questão de ficar conversando, como diz Tiago, porque era dado e é dado ao espírito conhecer aquele que o está doutrinando. É por isso que a gente, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de desobsessão,
A gente sempre conversava com os médios e pedia, olha, muito cuidado com o jejum, muito cuidado em fazer a meditação, a oração, preparar-se para a reunião. Que jejum que nós estamos falando, não é passar fome, não. É no dia da reunião, não ficar exagerando com carnes, não usar bebidas alcoólicas, tomar muito cuidado com também a parte moral, né? Porque os espíritos têm conhecimento da nossa vida. E Jesus não queria que esses espíritos ficassem contando a missão dele. Todos o conheciam. E eles tinham até muito receio e respeito por ele. Com um clicar de dedo, ou com um olhar, ou com um movimento, Jesus afastava esses espíritos obsessores. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, olha como que Jesus militava, né? Saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus se apartava da multidão para ter aquele colóquio direto com o Pai, com Deus. Ele sempre fazia isso. E nós, se seguíssemos Jesus, nós também faríamos isso nesses momentos de oração para entrar em contato com o nosso Pai Celestial. Ali ele orava. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Interessante, luz pura, que vibração, né? E seguiam-no Simão e os que com ele estavam. Foram, né, para esse lugar deserto para orar e com ele estavam, né? E achando-o, lhe disseram, todos te buscam. Por que todos te buscam? Porque tinha mais gente esperando por ele. Ele precisou desse momento de oração, meditação e também para se recompor, gente. Porque imagina, para fazer essas curas, Jesus desprendia muita energia. Não é só Jesus, não. Qualquer um de nós que for orar, impor as mãos para ajudar, para curar as criaturas, a gente nota que fica exaurido. E quantas vezes eu voltei para casa com cansaço, aquele corpo pesado, aquela vontade de dormir. Recupera logo, tá, gente? Não fica assustado, não. A gente recupera logo. Basta dormir aí 10 minutos, meia hora e tomar bastante líquido que recupera logo essas energias. Não é para ficar ad eterno, não, tá? Todos te buscam, Senhor. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Ou seja, eu não vim aqui só para curar e para tirar demônio do corpo das pessoas. Eu vim aqui para pregar, para ensinar sobre o reino de Deus. Eu vim aqui para ensinar sobre o perdão, a misericórdia, ser pacífico, ser uma pessoa reta, na reta justiça e seguir as determinações, vamos dizer assim, os ensinamentos que eu passo é o que vem do Pai. Então eu estou aqui mais para pregar, né? Nas cartas de Cristo, eu não me lembro agora qual que é, Jesus, ele dá uma, como é que eu vou dizer? Tipo uma reclamada que ele pôde pregar muito menos do que ele queria, porque ele tinha tantos doentes em torno dele, tantos sofridos em torno dele, que ele muito pouco tempo tinha para pregar, e mais a questão de ficar curando, né?
e pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Ou seja, ele ia nas sinagogas, ele pregava nas ruas, ele pregava na montanha, na beira do lago de Genezaré, né? Onde tivesse um lugar que ele pudesse ter para que a multidão se acomodasse, ali Jesus estava fazendo a sua pregação. Então aqui ele mostra para os apóstolos que ele tinha que ir também para outro lugar, não era só ali em Cafarnaum. Porque como veio toda a cidade ter com ele, se ele ficasse ali, o que ia acontecer? Ele nunca ia sair dali, gente. Porque sempre vinha mais doente, um ia falando com o outro ia falando com o outro, ia só aumentando a quantidade de gente que chegava. Gente, eu já trabalhei num centro espírita que fazia curas espirituais, com os médicos espirituais. Gente, mas lá ficava lotado, eu acho que eu já contei isso para vocês, era aos sábados. Tinha sábado que lá em Barbacena, esse centro, eu tinha que pegar o ônibus para voltar. Tinha sábado que eu precisava de dormir na casa de algum confrade. Lá os diretores da casa, os trabalhadores da casa me davam, né, guarida para que eu dormisse lá, porque já não tinha mais ônibus. O negócio ficava lotado, gente. Os trabalhos eram aos sábados e a gente não tinha hora para acabar. Tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar. Tinha sábado que 11 horas da noite a gente ainda estava ali naquela lida, com aquela multidão que chegava ali para ser curada. Era muita gente mesmo, tá? O nome é Núcleo Cristão Dr. Luiz Velasquez. Esse nome dele, que ele tinha vivido em uma das suas vidas na Espanha, ele tinha sido espanhol, e ele gostou dessa época, que ele tratava de pessoas com hanseníase, e ele cuidava muito, com muita caridade, com muito amor, e ele atingiu um patamar de evolução. Então, abriu através dessa médium, era uma médium que o recebia, que incorporava esse médico espiritual. Então eles abriram essa casa e depois de algum tempo eu descobri, porque levei meu neto para ser curado e ele foi curado. Então eu fiquei lá, encantada com aquele trabalho, eu fiquei lá anos e anos e anos ali. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é a quantidade de gente que chegava, era muita gente. Vamos à nossa frase? Misericórdia quero e não sacrifício. Quero misericórdia. Porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Naquela época de Jesus, se falava muito em pecado, né? Os pecadores, aqueles de má vida, aqueles que ainda não entenderam o que é o reino de Deus, aqueles que ainda não seguem os ensinamentos, né? Aqueles que ainda querem fazer o mal, querem judiar, sacrificar as criaturas, principalmente os inocentes. Criaturas que não têm nem noção do que está acontecendo com elas. Esse sacrifício através da fome, sacrifício através da miséria, sacrifício através das guerras, sacrifício através das intempéries, né? Pessoas que moram à beira de um rio, nas palafitas, pessoas que moram nas ribanceiras, e quando vem as tempestades, isso é sacrifício. É sacrifício. Um ser humano sacrificando o outro, enquanto nós temos uma meia dúzia vivendo nababescamente na riqueza, com
tanta fartura, com tanta opulência, inclusive templos religiosos regados aí a ouro, a muito dinheiro, e templos riquíssimos, com torres, com pilastras, imitando igrejas romanas, né? Templos romanos, enfeitados de mármore, onde rola muito dinheiro. Mesmo na mesma cidade, a gente vê aumentar cada vez mais a pobreza, a miséria. Então, quando Jesus fala misericórdia quero, misericórdia para o que está acontecendo com os abusos infantis. São criaturinhas inocentes, né? Que são colocadas no nosso caminho para que nós façamos o melhor para a vida dessas criaturas. Mas ao invés disso, estamos abusando, né? Judiando dessas criaturas. E muitas vezes até matando, né? Ultimamente aí, a notícia horrorosa que a gente teve lá nos Estados Unidos, do tal de, eu não sei pronunciar, parece que é P. Diddy. Que horror que foi aquilo. Eram, sim, montões de crianças, né? Expostas. Coisa horrível. Então Jesus está pedindo misericórdia. Para com essa violência. Para com esse abuso. Para com essa matança. Nós estamos fabricando um futuro horroroso para nós mesmos quando fazemos umas coisas assim. Misericórdia quero. Fica aí então o ensinamento de Jesus para que possamos refletir. Mas não pensa que as grandes catástrofes são as únicas, não. Existem também as pequenas. Desavença com o seu vizinho do lado, desavença com o seu parente, com as criaturas que vivem do nosso lado. Criaturas que às vezes, por causa de umas coisas bobas, né? Uns acontecimentos aí no dia a dia, viram grandes inimigos. Como diz Jesus lá no sermão profético, né? Tempos virão em que ficará a filha contra a mãe contra a filha, o filho contra o pai contra o filho, a nora contra a sogra e vice-versa, né? O filho, o genro contra o sogro e por aí afora. Jesus vem nos falar dessas desavenças que nós temos em família, dentro do nosso próprio lar, e muitas vezes colocamos as pessoas, né, para longe de nós, porque não suportamos a presença dessas pessoas. Que Jesus nos abençoe nesse nosso projeto de procurar a misericórdia e não o sacrifício. Vamos ao nosso presente. Eu sou muito bairrista, sou muito vaidosa. Vocês devem, mulher vaidosa, né, gente? Vocês devem achar isso. Mas eu amei esses 4 tons de azul que eu coloquei, tá vendo? Vai do clarinho até o escurão. É aquelas garrafas de suco, que é uma garrafa também de formato muito bonita. Fica aí então, ela é feita com pontilhismo, tá vendo? Esses pontinhos aí a gente faz com os palitos próprios, cada um aí de um tamanho. Essa aqui é bem pequenininho. Eu coloquei um para baixo e o outro assim em degradê para cima. Tá aí então o nosso presente. Pode ser feito uma jarra ou usar com a tampinha para enfeite sem colocar a flor. Você pode vir buscar, que é um presente do meu coração, se você gostou dessa garrafa. Tá aí então. Gente,
Que Jesus nos abençoe e até a próxima, que estaremos aqui falando de Jesus, o nosso Senhor e Mestre. Um beijo no seu coração.